Independentemente da variante, o câncer é uma doença que atinge inúmeras pessoas ao redor do mundo. Lamentavelmente, o número de pessoas portadoras de câncer tem crescido bastante. Se você está em busca de prevenir o câncer ou está no meio de uma batalha contra essa doença, ou mesmo se é um sobrevivente que deseja reduzir o risco de recorrência, saiba que a alimentação desempenha um papel enorme nessa batalha. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os estudos mais recentes têm demonstrado que nosso estilo de vida e o ambiente que nós vivemos exercem uma função muito grande no desenvolvimento e avanço do câncer. Um estudo publicado em 2022 revelou que de 30 a 50% das mortes provocadas por câncer ocorreram por causa de fatores de risco específicos, muitos dos quais poderiam ser evitados. O uso de tabaco, o consumo excessivo de álcool e a condição de excesso de peso ou obesidade são de fato os mais comuns. Inclusive, tem vídeo aqui onde eu falo sobre álcool e risco de câncer e eu vou deixar aqui no card para você acessar depois. Mas você sabia que alguns alimentos têm propriedades de combate ao câncer? A alimentação saudável tem o poder de proporcionar uma abordagem natural para aprimorar a saúde e o bem-estar. Mas antes de abordarmos os alimentos, vamos de fato tentar esclarecer aqui a maneira como o câncer se desenvolve. A compreensão dos fundamentos sobre como o câncer é, qual a sua origem e como ele avança é de fato crucial. Isso nos permite uma compreensão mais profunda de como a nutrição pode de fato ser empregada para interromper alguns desses processos danosos. O dano ao DNA dentro de nossas células, geralmente causado por fatores genéticos ou influências ambientais, pode resultar em modificações que desencadeiam o crescimento celular normal. É importante destacar que o estresse oxidativo, um exemplo evidente, tem sido associado ao desenvolvimento do câncer. Isso ocorre tanto pela oxidação direta do DNA quanto pela elevação do risco de alterações quando níveis excessivos de estresse oxidativo estão presentes. É de fato importante você prestar atenção nisso. Além do estresse oxidativo, a inflamação crônica também tem sido considerada um fator preponderante no processo de formação do câncer. E nós sabemos que vários fatores podem nos deixar num estado de inflamação crônica, como a obesidade e o próprio estresse psicológico excessivo. Assim que o dano ao DNA se estabelece e o câncer começa a proliferar, ocorre a liberação de moléculas inflamatórias pela própria massa tumoral. Essas moléculas exacerbam a inflamação na região afetada, agravando os danos e estimulando ainda mais o crescimento celular irregular. Imagine um cenário em que todas essas células cancerosas estão em rápida multiplicação, buscando se expandir e se disseminar, formando uma metástase. Para sustentar esse crescimento descontrolado, as células cancerosas requerem um fornecimento constante de oxigênio e nutrientes. Elas liberam fatores como o fator de crescimento endotelial vascular, que promovem a formação de novos vasos sanguíneos. Esse processo garante de fato um suprimento adequado de oxigênio e nutrientes para a massa tumoral, facilitando sua expansão e o potencial de disseminação metastática. Essa é uma explicação simplificada do desenvolvimento do câncer. Certamente, a realidade é muito mais complexa do que isso. No entanto, esses conceitos básicos nos fornecem uma estrutura inicial para entender muitos dos princípios fundamentais que nós abordaremos sobre os alimentos. Vários dos alimentos que discutiremos foram investigados em configurações laboratoriais e revelaram a capacidade de contrapor alguns desses processos cancerígenos. Eles podem atuar inibindo a formação de novos vasos sanguíneos para as células cancerosas, tudo isso por ter ação antioxidante ou anti-inflamatória, ou até mesmo induzindo diretamente a morte das células cancerosas. É importante mencionar que, quando se trata de nutrição e suplementação alimentar em pacientes com câncer, a realização de estudos robustos se torna mais desafiadora. Isso ocorre porque muitas vezes os tratamentos tradicionais, como a radioterapia, quimioterapia e cirurgia, são usados em conjunto, tornando complexo isolar os efeitos específicos dos alimentos. Além disso,
a realização de ensaios clínicos controlados comparando alimentos com tratamento como quimioterapia é bastante difícil devido às limitações éticas e práticas. Apesar dessas complexidades, já existem evidências suficientes que indicam que a alimentação saudável desempenha um papel muito importante na luta contra o câncer. Mas vamos lá agora ao que mais interessa: os 10 principais alimentos que oferecem propriedades anticâncer. E o número 1 são os vegetais crucíferos. Os vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor e couve, ocupam o primeiro lugar nesse grupo. São conhecidos especialmente por suas propriedades de combate ao câncer. Esses vegetais possuem compostos chamados glucosinolatos, que se convertem em isotiocianatos durante a digestão. Você não precisa lembrar os nomes específicos desses compostos, mas é importante saber que eles têm a capacidade de inibir o crescimento das células cancerosas, prevenir danos ao DNA e até mesmo induzir a apoptose, que é o termo técnico para a morte das células cancerosas. Além desses compostos, os vegetais crucíferos são ricos em fibras, vitaminas e minerais, tornando-os uma parte crucial da dieta preventiva e de tratamento contra o câncer. Um exemplo específico é o brócolis, que contém uma quantidade significativa de sulforafano, um fitoquímico com propriedades antioxidantes e de combate ao câncer. Esse composto foi associado à redução dos riscos de câncer de próstata, mama, cólon e câncer bucal. O segundo grupo aqui inclui as bagas. Para quem não sabe, baga é um tipo de fruto simples que contém sementes e polpa, resultante do desenvolvimento de uma única flor. O termo baga é frequentemente utilizado para descrever pequenas frutas, doces ou amargas, com cores variando entre o vermelho, roxo ou azul. Felizmente, elas trazem muitos benefícios notáveis para a saúde. Os morangos, framboesas e o blueberry, por exemplo, têm muitos antioxidantes poderosos, como a antocianinas, que dão a essas frutas sua coloração vibrante. Esses compostos podem combater a inflamação e atuar como antioxidantes. Eles trabalham para neutralizar os radicais livres que se formam em resposta ao estresse oxidativo. Ao reduzir esse estresse oxidativo, eles inibem o crescimento e a propagação das células cancerosas. Diversos estudos revelam que o consumo regular de frutas vermelhas pode diminuir o risco de diversos tipos de câncer, incluindo câncer de cólon, mama e próstata. Esses tipos de câncer são alguns dos mais comuns, tanto em homens quanto em mulheres. Portanto, é importante incorporar regularmente essas frutas em sua alimentação. E o terceiro item da lista são os tomates. Essa fruta é rica em licopeno, um pigmento carotenoide que confere a ele sua cor vermelha vibrante. O licopeno é um antioxidante poderoso que desempenha um papel crucial na proteção das células contra danos provocados pelos radicais livres. Além disso, foi estabelecida uma associação entre o consumo de licopeno e a redução do risco de diversos tipos de câncer. Vários pesquisadores acreditam que o licopeno tem capacidade de inibir o crescimento das células cancerosas, bloquear a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam esses tumores e fortalecer as defesas naturais do corpo contra o câncer. E o quarto alimento em destaque aqui é o chá verde. Se você é fã de chá verde, temos boas notícias, pois este é amplamente reconhecido por seus diversos benefícios para a saúde. Já falei sobre vários benefícios do chá verde aqui em outros vídeos, mas é importante destacar que o chá verde contém um grupo específico de compostos chamados polifenóis, com destaque para as catequinas. Entre elas, a epigalocatequina 3-galato se destaca por suas poderosas propriedades antioxidantes e seu potencial anticancerígeno. Foi demonstrado em estudos que essa catequina específica tem a habilidade de inibir o crescimento de tumores, induzir a morte celular e impedir a propagação de células cancerosas. Novamente, vimos uma tendência de redução no risco de vários tipos de câncer em pessoas que consomem chá verde regularmente. Em quinto lugar, temos o alho e a cebola, ambos pertencentes à família Allium. Estes alimentos são ricos em compostos de enxofre,
como a alicina e a quercetina, que apresentam propriedades anticancerígenas. Esses compostos têm a capacidade de inibir o crescimento de células que tendem a formar tumores, induzir a morte programada dessas células e impedir a formação de novos vasos sanguíneos, que de fato, como eu já expliquei, alimentam o crescimento tumoral. Além de suas propriedades anticancerígenas, o alho e a cebola são amplamente utilizados por suas várias propriedades benéficas para a saúde. Esses alimentos possuem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, o que contribui para seus diversos propósitos relacionados à saúde. Incorporar alho e cebola regularmente em nossa alimentação faz muito bem para a saúde. Algumas pessoas não gostam muito e optam por consumir na forma de suplementos, como por exemplo um suplemento de alho. Vale ressaltar que existem outros benefícios desses alimentos e tem vídeo aqui específico sobre os benefícios do alho. Eu vou deixar também aqui no card, aqui no cantinho para você assistir depois. O sexto grupo de alimentos engloba os vegetais de folhas verdes, como o espinafre, couve e a selga. Eu sei que eu já citei o couve aqui, mas ele também se engloba nesse grupo aqui. Esses vegetais são verdadeiros tesouros de nutrientes essenciais, que incluem vitaminas, minerais e antioxidantes. Eles também se destacam como excelentes fontes de fibra, além de conter clorofila, o pigmento responsável pela coloração verde das plantas. A presença desses elementos contribui diretamente para suas propriedades anticancerígenas distintas. Essas folhas verdes apresentam uma concentração específica de antioxidantes que tem a função de neutralizar os radicais livres e, assim, reduzir o estresse oxidativo. Combinados, esses componentes nutricionais tornam os vegetais de folhas verdes uma escolha útil para ajudar a proteger contra o desenvolvimento do câncer. As nozes estão aqui em sétimo lugar em nossa lista. Elas são realmente ricas em nutrientes, repletas de gorduras saudáveis e fibras, e o que é mais significativo, são ricas em ácidos graxos ômega 3. Esses ácidos graxos ômega 3 têm um grande impacto na saúde. É importante notar que os ômega 3 presentes nas nozes são um pouco diferentes daqueles encontrados em peixes, sendo conhecidos como o ácido alfa-linoleico. O composto alfa-linoleico demonstrou possuir propriedades anti-inflamatórias também e anticancerígenas. Além disso, as nozes contêm muitos outros compostos benéficos que podem inibir o crescimento celular anormal e até mesmo induzir a morte das células cancerosas. A combinação desses componentes saudáveis faz das nozes uma excelente escolha para promover a saúde e proteger contra o câncer. O oitavo alimento aqui com propriedade de indução da apoptose é a semente de linhaça. As sementes de linhaça são minúsculas e são encontradas de diversas formas, incluindo inteiras ou moídas. Algumas pessoas também utilizam o óleo de linhaça. Essas sementes são uma ótima fonte de ácidos graxos ômega 3, assim como as nozes, mas contém também um composto chamado lignanas, que demonstra ter propriedades anticancerígenas. Em particular, as lignanas interferem em cânceres relacionados a hormônios, como câncer de mama e de próstata. Além dos benefícios do ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação, sementes de linhaça se destacam por fortalecer o sistema imunológico e inibir o crescimento tumoral. A semente moída é a mais eficaz, pois sua digestão é otimizada em comparação com outras formas. Geralmente, eu recomendo você consumir sementes de linhaça moídas 1 ou 2 horas após a ingestão de outros suplementos ou medicamentos. Essa recomendação é por conta da presença de uma substância semelhante ao muco, chamada de mucilagem, que pode interferir na absorção de nutrientes, suplementos e medicamentos pelo nosso intestino. E em nono lugar temos o café. Existem algumas controvérsias sobre o café, mas já temos vários estudos que sugerem que o café pode prevenir alguns tipos de câncer. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer avaliou as evidências da ingestão de café e do risco de câncer. Nessa última avaliação foi relatada uma associação inversa entre o consumo de café e câncer de fígado e do endométrio. Ou seja, quem consome mais café
têm um menor risco de ter esses tipos de câncer. Esse benefício ocorre porque o café torrado contém centenas de compostos biologicamente ativos, incluindo a cafeína, flavonoides, lignanas e outros polifenóis que inclusive eu já citei aqui antes. Foi demonstrado que esses compostos derivados do café aumentam o gasto de energia, regulam genes relacionados ao reparo do DNA e inibem a resposta inflamatória crônica. E o 10º e último alimento de nossa lista são as ervas de folhas verdes. Estas ervas incluem a salsa, coentro e manjericão. Elas não são apenas excelentes temperos culinários, mas também oferecem benefícios anticancerígenos. Essas ervas contêm uma diversidade de compostos bioativos, incluindo flavonoides e óleos carotenoides, que têm potencial inibidor do crescimento de câncer e redução da inflamação. Por exemplo, a salsa é rica em apigenina, um flavonoide associado à diminuição do risco de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata, mama e colo retal. Cabe ressaltar que o câncer é uma doença multifatorial e para diminuir o risco de câncer ou para tratar além de adotar um estilo de vida mais saudável e incorporar esses alimentos ricos em nutrientes em sua dieta, você precisa realmente ter um acompanhamento médico, observar sua saúde de perto e principalmente perder o medo de ir ao médico. Lembre-se, a detecção precoce pode aumentar significativamente as chances de superar essa doença. E se você gostou desse vídeo aqui, acesse essa playlist que vai estar aparecendo aqui na tela para ter acesso a mais conteúdo sobre saúde. Aproveite e se inscreva no canal se não for inscrito e deixe seu like. Isso fará com que esse vídeo aqui chegue para mais pessoas. Até a próxima!